Meus queridos irmãos, a graça e a paz seja com vocês. Estou aqui mais uma vez com o Eduardo para a gente falar sobre geração Pôncio Pilatos, tópico 3. Eduardo, pode sentir à vontade de começar a falar. Tudo bem, Felipe? Graça e paz a você, a todo o pessoal do Amém. seu canal, tudo bem? É Tudo um bem, prazer graças a estar aqui Deus. mais uma vez contigo. É muito bom a gente poder falar mais um pouquinho, dando O prazer é todo continuidade, meu. né, no estudo que a gente está falando assim, né? Eu acho que, além de um estudo, é um bate-papo que a gente está tendo, né? É tão Sim, importante a gente poder falar um pouco isso é muito sobre as bom que coisas de a Deus, gente, né? a gente vai colocando em prática aquele versículo, como é bom que os irmãos vivem em união. A gente está em comunhão aqui, né? Tendo uma E comunhão. falar, né, Felipe, quando Paulo fala assim, tudo que é bom, tudo que é honesto, se há boa Tudo que é fama, né, verdadeiro. nisso pensai, né? Hoje em dia Isso. você vê que há uma certa dificuldade até mesmo de falar de Jesus, às vezes, de bater papo, sabe? Uhum. Às vezes a gente faz uma reunião, às vezes uma reunião seja de igreja, seja dentro da igreja, ou às vezes na casa de um irmão, ou às vezes uma reunião, uma confraternização no sítio, né, os irmãos, se fala de um monte de coisas, fala sobre Vingadores, fala sobre... Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ver um filme, sabe? Eu gosto, mas eu gosto muito de falar de Jesus. E às vezes eu fico... Você acredita que ultimamente eu estou ficando até meio deslocado em reuniões da igreja, porque, sabe, bate-papo de time, coisa mais desagradável, sabe? Um zoando o outro, você é a segunda divisão, você é a primeira divisão. Gente, guarda isso para você. Se você é cruzeirense, o problema é seu. Se você é atleticano, o problema é seu. Isso não vai te dar nada. Você pode torcer? Pode. Você pode gostar de um time? Gostar, pode. Eu gosto de um time. Mas isso virou assunto preferencial dentro da igreja. Sabe? As pessoas ficam assim, um zoando o outro, assim, e os assuntos realmente, assim, que a gente poderia usar o tempo para poder debater das coisas de Deus, muitas vezes ficou em segundo plano. Verdade. Mas é isso. Vamos dar continuidade, então, sobre o assunto que nós estamos falando, sobre geração Pôncio Pilatos. Assim, nós falamos no primeiro tópico, nós falamos sobre uma geração que não... Quando Jesus ele é interrogado por Pôncio Pilatos interroga Jesus, Jesus fala, você está me interrogando porque você me conhece ou porque os outros falaram a respeito de mim? Então, nós estamos vivendo uma geração, o primeiro tópico, nós falamos sobre uma geração que conhece Jesus pelo que os outros falaram, para ele. Quer dizer, ele está vivendo daquilo que as pessoas falam para ele. Existe, no segundo tópico, nós falamos de pessoas, uma geração que quando ele interroga Jesus, ele pergunta, Jesus, o que é a verdade? Imediatamente ele vira as costas para Jesus. E ele se volta para os outros lá. Ele não queria saber a resposta. E nós estamos vivendo uma geração também que não quer saber da verdade. A verdade é um assunto chato para eles, porque implica em um monte de perdas, né? Você viver a verdade, você vai perder amigos, você vai perder empregos, você vai perder namorados ou namoradas, você vai perder um monte de coisas, né? Você vai perder a sua tranquilidade. Eu imagino um estudante numa faculdade tendo que carregar a verdade nos lombos, né? Vai sofrer. Isso é E tão agora... verdade. Isso é tão verdade que a gente, quando tem contato com pessoas que se converteram, eles costumam dizer assim, quando eu estava no mundo eu era cheio de amigos, minha rodinha era completa, repleta. Depois que eu virei cristão, eu posso contar nos dedos e ainda falta um tanto de dedo de amigos que hoje tem comigo. Porque a verdade faz com que as pessoas afastem umas das outras, né?
Exatamente. Porque a verdade, ela traz luz, né? Como nós falamos no último lá, que o povo, eles, como eles tinham lamparinas, né? Então, o Jesus, ele fala assim, olha, essa geração não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas, né? Para que as suas obras não sejam mostradas. Jesus estava dizendo isso por quê? Porque naquele tempo era lamparina, então o ladrão, ele só entrava em casa que estava escuro, porque ele sabia que não tinha ninguém em casa. Então, o ladrão nunca entrava numa casa onde tinha a luz, porque as suas obras iam ser vistas, as pessoas iam ver o que ele estava fazendo. Então, o mundo não vem para a luz, porque na luz a sua obra vai ser manifesta. Por exemplo, quantas pessoas não vêm para a igreja porque na igreja ele vai ser confrontado? É isso que Jesus estava dizendo. A igreja tem que ser luz, tem que ser um farol. Então a pessoa chega lá, amigado. Ah, pastor, eu quero batizar. Qual vai ser? Deveria ser, né? O que o pastor deveria falar? Não, você tem que casar. É importante vocês casarem. Aí joga luz. E aí muitas vezes a pessoa não quer. Tem coisas, assim, eu me lembrei aqui de um fato, né? Essa pessoa não estava indo para a igreja. É um conhecido meu. Que essa pessoa estava recebendo uma pensão do marido altíssima. Altíssima. Então, se ela casasse, ela perderia essa pensão. Entendeu? E ela então estava vivendo com um cara, com um rapaz. Mas ela não ia abrir mão. Aí eu fico imaginando se essa pessoa fosse para Jesus. Não sei se alguém me perguntou. O que ela faria? Lembrando que a pensão é altíssima. Não é 1 ou 2 salários mínimos. É muito dinheiro. Se ela casasse, ela ia perder essa pensão. E aí? O que fazer numa situação dessa, né? É nessas horas que eu, no lugar dela, me permaneceria solteiro, servindo a Cristo, honrando ao Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas. Não é? Para missionária. Pode ser, né? Mas aqui, Felipe, é só fazer juntar um dinheiro, né? E abrir um negócio, né? Não sei. Claro. Mas assim, o certo é jogar luz na situação, falar, não, você tem que casar. Então, muitas vezes, Jesus estava falando isso. Então, muitas pessoas não querem saber da verdade, porque a verdade vai jogar luz nos seus erros, né? Nos seus desacertos, né? Então, assim, e hoje nós vamos falar, dando sequência parecido com isso, né? O que nós vamos falar hoje é sobre aquelas pessoas nessa geração que vem para que mesmo ela sabendo da verdade, ela não quer ouvir, cumprir a verdade. Ela não quer fazer a verdade ser feita na vida dela. E nós estamos vivendo uma geração assim. Mesmo ela sabendo que aquilo que ela está fazendo está errado, ela continua no erro. Ela ignora a verdade. Ela passa por cima da verdade. Inventa algumas desculpas, alguns nem inventam desculpas, simplesmente continuam. Simplesmente fazem o que aí, muitas vezes... Eu lembro daquela passagem que a gente citou no início de Paulo, tudo que é bom, verdadeiro, puro, sincero, agradável, de boa fama, seja o vosso pensar. Aí Paulo completa, não só no vosso pensar, mas sejam as suas práticas, sejam as suas obras. Então é aí que entra esse cumprimento da verdade. Não basta só você identificar que é o que era verdade e que você está no errado, mas sim você colocar em prática o reconhecimento do seu erro e você começar a praticar a verdade que você reconheceu. Isso aí é verdade. É isso mesmo. E Paulo ainda fala assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso significa o quê? A verdade de Cristo, ela tem que ser, como nós falamos no último lá, absoluta. Ela é e pronto, acabou.
Ah, mas eu vou perder lá um alto salário lá, uma pensão do meu ex-marido. Não interessa. Aquele homem rico, aquele jovem rico, ele se entristeceu. O texto da Bíblia diz porque ele tinha muito dinheiro. Ele ficou triste porque Jesus mandou vender e dar tudo para os pobres. Então, houve uma tristeza no coração dele por causa do dinheiro. E Jesus vai lá e fala, olha, é difícil um rico entrar nos céus. E acaba que e Jesus, ele que fala assim... A pessoa, ela acaba servindo a dois senhores, né? Mamon ou a Deus? Ela fica na dúvida. O dinheiro ou a Deus? Meu irmão comenta isso. Nós estávamos comentando isso com meu irmão esses dias sobre isso, né? Que a Bíblia, a Bíblia chama o dinheiro de um Deus, né? Assim, um falso Deus, né? Claro. De um Senhor, né? E engraçado que dá nome, Mamon, né? Mamon. Mas assim, e isso é uma coisa assim que às vezes as pessoas elas se entristecem por isso e não muda. Se entristecer como Judas se entristeceu e não mudar, não vai mudar, não vai adiantar nada. Sabe? O arrependimento tem que ser mudança de vida. Porque lá Salomão ele fala assim, olha, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, arrependimento é arrependimento e deixar. O que está acontecendo muito é que as pessoas elas estão trocando o remorso pelo arrependimento. Né? E há uma certa diferença entre remorso e o arrependimento. O remorso, a diferença é que o remorso, ele te traz tristeza, mas não te traz mudança. O remorso te deixa a pessoa triste pelo que ela fez. Digamos que uma pessoa morreu, né? Tá lá no velório, tá triste porque aquela pessoa que está sendo velada ali, ela foi muito maltratada por aquela pessoa. Mas aí ela continua maltratando os outros. Não houve mudança, não houve transformação. Então, o arrependimento, ele muda a pessoa. O remorso só dá tristeza. Então, a diferença do remorso do arrependimento é a sequência, é a consequência dele, né? Se houve mudança, é arrependimento. Se houve tristeza e não houve mudança, é apenas um remorso, né? É uma tristeza do fato que ela fez. Mas aqui, vamos ler o texto para que a gente possa entrar de fato naquilo que a gente está falando, né? Por que essa geração é parecida com a geração de Pôncio Pilatos? Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 27. Mateus 27. Nós vamos ler o versículo 19, e aí nós vamos pular um pouquinho. E nós vamos ler o 19 e o 24, tá? Vamos ler então. Diz assim, ó, estando ele assentado no tribunal, isso aí falando de Pôncio Pilatos, né? Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo. Então presta atenção que ela chama Jesus de justo. Porque num sonho muito sofri por causa dele. Aí tem uns acontecimentos aqui, no 24, aí Pilatos vai lá e fala sobre Jesus. No 19, a mulher fala com ele que Jesus era justo. Aí então Pilatos, no 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Mas vamos ler mais um outro aqui para poder entender que deixa eu ver aqui. Respondendo o povo, é isso aí o povo falando sobre. É porque eu queria um outro versículo dizendo aqui que ele realmente
falando que ele levou Jesus à condenação. Mas o próprio 24 já diz, né? Estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. Então, ele aqui já deu a sentença de morte para Jesus. Ele falou, olha, estou inocente do sangue desse justo. Olha para você ver, Felipe, no 19, a mulher dele fala, olha, não entre na questão desse justo. Ela teve um sonho com Jesus e ela sofreu no sonho a respeito dele. Vendo que ele era um homem justo. E ela passa isso para ele. Ela foi lá e mostra para ele, olha, Pilatos, não entre na questão, não entre nessa roubada, porque Jesus é justo. Você está julgando um homem justo. E no 24 ele fala isso, ele entendeu isso. Ele não poderia dizer, eu não entendi o que essa doida está falando. Ou qualquer coisa que seja, mas ele fala lá, olha, ele vendo lá e fala assim, no final, ó, estou inocente do sangue desse justo. Ela mostra para ele que Jesus era justo. E ele entendeu isso. Porque no 24 ele fala, olha, no finalzinho, estou inocente do sangue desse justo. Então ele entendeu o que ela falou. E mesmo assim, ele fala que estava inocente do sangue dele. Então ele já tinha decidido que ia crucificar Jesus. Mesmo ele sabendo que ele era justo. Mesmo sabendo que ele estava fazendo algo errado, ele continuou fazendo. Ele não teve uma mudança, ele não deu ouvidos à voz da esposa. Ele continuou fazendo, e essa geração é isso. Mesmo que você mostre, mesmo ele sabendo que está no erro, ele continua fazendo. A minha maior decepção, Felipe, muitas vezes, é quando você fala, a pessoa se entendeu, aí no outro dia você fala assim, nossa, vai ter uma mudança, e não houve. E ela continua falando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, não deu a mínima. Sabe o que me fez mudar? Foi um texto lá em Filipenses, quando Paulo fala assim, olha, e não estranheis àqueles que resistem. Não estranheis àqueles que resistem. O que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Lá no capítulo 2, mais ou menos, de Filipenses, Paulo fala, olha, não ache estranho, não estranheis aqueles que resistem àquilo que vocês estão fazendo, aqueles que se colocam contrário àquilo que você está falando. Porque para eles, o que é indício de perdição, para vocês é de salvação. Porque às vezes você se sente até um pouco desanimado. Porque você fala, mostra a verdade, mostra para eles aquilo que é certo, aquilo que a pessoa está fazendo de errado, mas aquilo não serviu para ele de nada. Porque ele volta a falar das mesmas coisas, volta a agir do mesmo jeito. É uma geração Pôncio Pilatos. Geração Pôncio Pilatos, que sabe que está errado, sabe que Jesus era justo, mas mesmo assim continua. Mesmo assim age com a mesma forma. Sabe? É muito desanimador. Às vezes você fala para as pessoas, e é lógico que a gente fala para as outras heresias também. Tem uma pessoa que eu falei para ela, mostrando para ela alguns erros doutrinários, né, da Igreja Católica. Mostrei que não existe purgatório, que não sabe, as imagens não devem ser adoradas, não deve ter um lugar de destaque na casa dela. Essa pessoa falou para mim, olha, você está falando, é verdade. Realmente eu vi que não existe purgatório. Eu vi que essas imagens desagradam a Deus. Mas foi na Igreja Católica que eu nasci. Foi lá que eu aprendi. Então é lá que eu vou ficar. Exato. Aí eu falei assim, gente, eu gastei saliva esse tempo todo. Eu estou brincando, é lógico que a palavra de Deus não volta vazia, mas veja só, não adiantou para ela continuou. Aí a explicação que ela me deu é, eu posso estar lá e não acreditar nessas coisas. Aí eu falei assim, mas quem vai saber que você não crê nessas coisas?
As imagens ela não tirou da casa dela, continuou. Aí eu falo assim, se a pessoa vê você lá, ela vai imaginar que você não crê nas doutrinas deles? E como você continuar num lugar em que ensina um monte de erro, um monte de heresias, e você continuar lá numa boa, isso não te incomodar, né? Então, assim, é complicado, é triste. Você vê uma geração em que, mesmo sabendo que aquilo está errado, mesmo sabendo, ela continua a fazer. Ela continua no mesmo erro. Ela continua andando no mesmo caminho. Existem aqueles que acham sempre uma desculpa, como aqui Pôncio Pilatos. O que Pôncio Pilatos fez? Veio lavar as mãos, achando que aquilo ia torná-lo limpo. Sabe? E tem muita gente hoje em dia, essa geração, lavando as mãos. Tá, você me explicou, beleza. Mas eu aceito, eu acredito. Mas eu não vou, sabe, passar isso adiante. Eu vou continuar vivendo a minha vida, agindo da mesma forma, cumprindo os mesmos erros, lavando as mãos, vivendo, achando que lavando as mãos, assim, sabe, esse lavar as mãos aqui é uma desculpa que as pessoas dão. É uma desculpa que as pessoas vão passando adiante. Olha, isso é errado, mas olha, eu posso cumprir esse errado fazendo isso. Sabe? Uma explicação. Você sabe qual o maior, a parábola mais difícil de compreensão? Isso na minha opinião. A parábola mais difícil de compreensão que Jesus contou é do mordomo, daquele mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel, né? Está em Lucas 15 ou 16, me parece. Essa parábola é uma das mais difíceis de interpretação. É dificílimo, né? Jesus falando de a geração, essa geração, os filhos da luz é mais prudente que os filhos... Perdão. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Jesus conta ali, e Jesus falando que exaltou a atitude daquele mordomo infiel. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, uma das coisas que eu entendo naquela parábola é que o judeu ele não poderia emprestar dinheiro com juros altíssimos, com usura, né? E o que os judeus faziam naquela época? Para eles não ser contra a lei, o que eles faziam, Felipe e ouvintes? Eles pegavam e contratavam um mordomo. Porque aí eles colocavam um mordomo para ir emprestar dinheiro. É como se fosse o gerente dele lá dos negócios. Então, aquele mordomo emprestava dinheiro para as pessoas, dinheiro do senhor dele. Então, pelo fato do judeu não poder emprestar dinheiro com juros altos e com usura, ele colocava um mordomo. O mordomo ia fazer o serviço que ele deveria fazer. Então, quando alguém questionava, ele poderia dizer, não sou eu, é o meu mordomo. Era uma desculpa para poder burlar, para poder passar por cima da lei de Deus. É uma desculpa que ele arrumava. Por isso que o mordomo pôde fazer aquelas trambicagens, quando ele chega lá e fala assim, quanto que você deve para o meu senhor? É tanto. Então, anota aqui que você pagou e me paga só tanto. Quer dizer, as pessoas ficavam felizes. Por que o senhor daquele mordomo não achou ruim? Porque ele estava errado. Então, ele arrumava uma forma de poder passar por cima da regra, da lei de Deus. E assim nós estamos vivendo. É uma geração que muitas vezes eles passam por cima. Eles arrumam desculpa para tudo. Arrumam uma forma de passar por cima das coisas de Deus, entendeu? Então eles vão lavando as mãos a cada dia. Não, é fulano que faz isso, entendeu? Dentro da igreja é muito isso. Acho que foi antes de ontem, estava conversando com uma colega e
E ela me questionou sobre Adão e Eva, né? E a gente acabou refletindo sobre quando Deus pergunta a Adão, Adão joga a sua responsabilidade em Eva, e Eva joga a sua responsabilidade na cobra. Resultado, todos foram destituídos. Então, o que acontece? A gente começa a retornar nesse ciclo de sempre a culpa é do próximo, a culpa é de fulano, mas nunca a culpa é minha. Eu nunca quero reconhecer que eu tenho uma parcela de culpa, que eu estou culpado, que eu estou errado. A culpa sempre vai ser de quem está mais próximo de mim. Adão e Eva fez esse ciclo, e assim as pessoas ao longo da história vêm fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes. É o que Pôncio Pilatos fez. Falou, olha, vocês são culpados. Você vê que tem um versículo antes aqui, que quando ele fala sobre isso, né? Quando no versículo 23, ele fala assim, olha, o governador, ele fala assim, olha, mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. E ele sabia que Jesus não tinha feito mal algum. Ele perguntou E ele tinha poder para fazer o que ele tinha que fazer. Ele não precisava de perguntar à multidão. Então, o que ele estava fazendo ali é jogando responsabilidades. Aí no versículo 24, olha o 25, olha o que... no final do 24, ele diz assim, o povo, ele fala, Pôncio Pilatos fala, estou inocente do sangue desse justo, considerar isso. E aí no 25, o povo judeu lá, responde, fala, olha, e respondendo todo o povo diz, o seu sangue, né, de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, pode ter certeza que Pôncio Pilatos ficou muito satisfeito disso. Falou, então, olha, eu lavei minhas mãos, a culpa é sua. Ele tinha poder, autoridade de tomar alguma atitude ali, e não tomou. Ele deixou o povo agir errado. Ele deixou o povo ir para um caminho errado. E esse pedido do povo, você pode ter certeza, o povo de Israel é um povo de Deus, povo escolhido por Deus. Mas você pode ter certeza que muitas das coisas que acontecem assim, muito tem a ver com essa declaração deles. É terrível o que acontece com eles. É triste o que acontece com o povo de Israel, o Israel físico. Mas você pode ver que Deus não largou a fidelidade do seu povo. Né? Paulo ele fala assim que no final todo Israel será salvo. Israel será transformado, o Israel será mudado junto com a igreja, porque nós somos o Israel de Deus. Isso aí, mais para frente, nós vamos fazer um estudo sobre isso, Felipe, sobre as duas casas de Israel, para você ver como é tremendo isso. Mas isso não é o estudo de hoje. Mas você pode ver que ele deixou o povo agir dessa forma. Ele pegou, ele tinha o poder e a autoridade de fazer alguma coisa. E isso eu queria falar um pouco sobre a liderança da igreja, Felipe. Sabe, que tem poder, que tem autoridade para tomar atitude e não toma. Que muitas vezes deixa o povo errar. Por causa de quê? Por causa às vezes, de vaidade. Falo para os pastores, falo para os líderes, para os diáconos. Sabe, que às vezes tem a capacidade de tomar uma atitude e não toma. Às vezes ele sabe o que é certo e errado. Muitas vezes você vai e fala, mas não tem a coragem de tomar. Você vê aqui que o Pôncio Pilatos ficou com medo porque a multidão era grande e eles estavam começando a fazer baderna lá. Estava tumultuando a reunião. Então ele, com medo de que aquilo ali poderia trazer um problema, um tumulto para a nação, porque eles eram os senhores da nação, né? Eles subjugavam o povo de Israel. Então, com medo disso, ele fez o que o povo pediu. E nós estamos vivendo isso, uma geração de líderes que tem medo. Sabe, quando Paulo fala assim, olha, nos últimos tempos as pessoas não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Lá em 2 Timóteo 4. Paulo fala assim, ó, nos últimos dias as pessoas não sofrerão a sã doutrina. Quer dizer, a sã doutrina, a doutrina de Deus que não é doente, que é sadia, a doutrina de Deus, ela sadia, ela traz sofrimento para nós. Ela traz sofrimento. Então, nos últimos dias, as pessoas não sofrerão a sã doutrina, não estarão aptos ou não quererão, né? Passar por situações difíceis. Não estarão querendo a sã doutrina, porque vai trazer sofrimento para a vida dela. Vão abrir mão da verdade, porque a verdade vai trazer sofrimento. Não é algo porque quando Paulo fala isso, é uma afirmação. Então, as pessoas estavam com medo, assim como Pôncio Pilatos estava com medo da multidão, das pessoas, né? Do tumulto que as pessoas poderiam causar. Assim, nós estamos vendo hoje líderes, muitas vezes, não querendo absorver, não querendo cumprir a verdade, muitas vezes, com medo daquilo que pode acontecer, né? Daquilo que as pessoas podem se chatearem ou abandonarem, muitas vezes, o seu ministério, né? E infelizmente, nós estamos vendo isso muito. As pessoas... E aí, as pessoas aproveitando isso, é aquilo que eu falei, né? Eles vão buscar amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, eles vão procurar pessoas que aceitam pastores que dizem amém para os seus erros. E que muitas vezes dentro da igreja não está sendo erro mais. Muitas vezes o divórcio está sendo algo normal. Aí a pessoa, por exemplo, tem certas igrejas que às vezes ainda está segurando ali, né, as doutrinas do Senhor, aí ela não aceita uma pessoa viver ali, não aceita que o casal se divorcie, aí o que ela faz? Eu vou para uma outra igreja onde o pastor aceite que eu faça as coisas divorciada. Ou divorciado. Entendeu? Aí vai amontoando para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, pessoas que aceitam o seu erro. E, infelizmente, hoje em dia está assim. Se você não aceita que eu beba, eu vou para uma igreja que aceita que eu beba. E tem igreja que aceita. Se você não aceita que eu te separe do meu marido, eu separo, ou da minha esposa, eu separo e vou para uma igreja que me aceite. Ah, se a sua igreja não aceita eu fazer uma tatuagem, eu vou para uma que aceite. E assim vai amontoando doutores. E aí chega lá, aquele que ela foi, não aceita alguma coisa que ela quer fazer, ela vai para outro. E assim vai indo. E isso, assim, entristece bastante. E é isso que Pôncio Pilatos fez. Ele viu que a situação estava crescendo, ele lavou a mão e cascou fora. E eu, assim, voltando a dizer, para os líderes, e infelizmente, Felipe, eu fui levar uma coisa que estava me incomodando onde eu congrego. Eles estão aceitando agora mulheres pastoras. E eu sempre fui contra, e a Bíblia sempre diz que não pode ser. E aí eu fui levar a verdade para os líderes da igreja. E aí eu cheguei lá, para vocês entenderem o que é lavar as mãos hoje em dia, né? E eu cheguei lá e mostrei para eles, abri a Bíblia e expus por que a mulher não pode ser pastora. Aí, a primeira coisa que eu ouvi foram três desculpas que eu ouvi. A primeira foi, olha, Paulo, ele era judeu. E judeu é machista, então Paulo era machista. Então, o que Paulo falou que a mulher não pode ser pastora é porque Paulo era machista. Mas aí você vai vendo, aí você vai dando explicação, mostrando que não era assim, porque Paulo, ele permitia que as mulheres aprendessem, coisa que
naquele tempo a mulher não podia nem aprender. E Paulo falou, eu permito que vocês aprendam, eu não permito que vocês ensinem. Mas aí foi a primeira desculpa. Voltei a mostrar de novo. A segunda desculpa que eu recebi dos líderes da minha igreja. Olha, o que Paulo falava era pensamento dele. Era o que ele pensava, não era o pensamento de Deus. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, ó, digo eu, não o Senhor. E pelo fato de Paulo ter dito isso, ó, digo eu, não o Senhor, eles interpretaram que Paulo muitas vezes tinha opinião própria, que não era a opinião de Deus. E aí esquece de olhar o versículo final desse capítulo 7 de Coríntios, quando Paulo fala, olha, tudo que eu estou falando é pelo Espírito Santo. Então, se ele falou pelo Espírito Santo, então era mandamento do Senhor, claro. Essa foi a segunda desculpa. Isso também caía por terra. Claro que ia cair por terra. Falar que era a opinião de Paulo. Aí a terceira desculpa, aí eu não pude resistir, porque a terceira foi muito forte. E aí eu fui vencido. A terceira desculpa foi, essa é a sua opinião. Aí, eu não sou Paulo, né? Eu não sou ninguém. Então... Isso me lembrou muito que a gente realmente ouve muito esse tipo de desculpa em dizer que Paulo era machista, em dizer que tem um contexto histórico em cima disso e que não é válido para os dias de hoje, tem a ver com cultura. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque ao falar que Paulo era machista, nós abrimos um espaço para essa galera dizer que a Bíblia é antiquada. Uma vez que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, quando nós dizemos que há um contexto histórico, a gente não deve relevar, a gente acaba destruindo aquilo que é verdadeiro. E quando a gente faz isso, a gente abre espaço para heresias. A gente abre espaço para tornarmos doutores de nossas próprias concupiscências. Isso é muito perigoso. Isso leva mesmo uma pessoa à eterna condenação. Exatamente, é isso mesmo. E aí, o que você está falando aí, né, do contexto histórico, tudo bem. É lógico que eles viviam em um contexto. Claro que eles viviam. Jesus vivia num contexto. É o que nós estamos falando. Jesus, ele contava as parábolas, ele pegava um contexto do que ele vivia na época, né? Ele contava uma história, quer dizer, ele contava em cima de um acontecimento que era normal na vida deles lá. Ele falava do moinho, ele falava da eira, ele falava dessas coisas que nós não temos hoje aqui. Mas em cima de um contexto, existe uma verdade que ela vai ser eterna. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Então, assim, se nós formos dizer aquilo serve para Corinto, então tudo serve só para eles, nada serve para nós. Então, a palavra de Deus, ela passa por cima até mesmo muitas vezes as pessoas perguntam assim, e quando fala de uma cultura de um país? A palavra de Deus está acima de uma cultura de um país. Entendeu? Porque lá na Holanda a maconha é liberada, então chegando na Holanda, eu posso fumar maconha? Claro que não. Claro que não. A Bíblia não permite isso. Então, a palavra de Deus, é claro que ela está acima de um contexto de tudo isso. Então, quando Paulo estava falando lá, muitas vezes ele estava falando para um povo daquela época que tinha um contexto, mas que era para nós hoje. Porque senão não tem valia nenhuma. As escrituras só serviu para aquela época. E a palavra de Deus, olha para você ver, Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. Ela, cada dia, ela se renova na nossa vida. Então, assim, voltando ao que eu estava te dizendo, então, quando eles disseram,
olha, isso é sua opinião, aí acabou meu argumento. Por quê? Porque aí ele estava dizendo que eu não estava sendo capaz de interpretar coisas tão óbvias. No pensamento da minha liderança lá da igreja, o pensamento deles é o seguinte: se o pastor Márcio Valadão libera a mulher ser pastora, se o Silas Malafaia, se o Jorge Linhares, se essa galera toda aí libera a mulher ser pastora, quem é Eduardo na fila do pão para contestar alguma coisa? Mas em vez da pessoa questionar a Bíblia... Gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que as pessoas que eu citei são falsos profetas. Mas você acha, Felipe, que falso profeta vai ser um Eduardo da vida? Você acha que eu tenho multidão, assim, as multidões me seguindo para eu ser um falso profeta? É lógico que falso profeta vai vir pessoas que arrastam multidões. Sabe? Pessoas que têm um grande poder de converter, de convencer as pessoas a segui-lo. Você pode ter certeza, Felipe, falsos profetas vão ser pessoas que você vai dizer assim, esse não tem como ser um falso profeta. E é justamente esses que serão. São pessoas que têm capacidade de converter massas aos seus pensamentos, digo, né? Então, assim, será que é muito? Será que é pedir muito a pessoa pegar e analisar? Ouve um, ouve outro. Entendeu? Ouve, vê. Olha o contexto. Já pensou se os irmãos de Bereia falassem com Paulo? É a sua opinião? Exatamente. E não investigasse nada. Como eles não deram a mínima para o que ele falou. Os de Bereia não. Os de Bereia analisaram o que estava escrito. E às vezes a gente fica assim até triste, porque muitos da liderança, assim, eu lendo na Bíblia, ninguém nem abria a Bíblia. Como é que a gente pode contestar alguém se você não está lendo junto? Eu lembro que meu irmão, ele fazia um seminário, ele terminou no outro. Ele fazia um seminário e terminou fazendo faculdade de teologia. No outro seminário que ele fazia, eu estava estudando e eu descobri, assim, estudando eu vi que Elias e Enoque não foram arrebatados para o céu, assim, espiritual, assim, né? Eles foram arrebatados para outro lugar. E eu analisando, eu mostrei para ele, né, que Elias e Enoque, às vezes eu acho que eu falei errado aí. Elias e Enoque, eles foram trasladados, eles foram levados para um outro lugar. E eles morreram como qualquer outra pessoa. Tem texto na Bíblia para mostrar isso. Eu mostrei para ele, ele falou, nossa, e a gente achando que ele foi arrebatado para o céu e está lá esperando e tal, e tal. Eles foram levados para um outro lugar e morreram como qualquer outra pessoa. No caso, aí você está falando de Elias e Eliseu sobre transladar, é como se fosse Filipe, quando ele estava caminhando e ele foi transportado para outro lugar? Exatamente. É o que aconteceu com eles, foi a mesma coisa. Foram as mesmas coisas. Enoque e Elias. Então eu mostrei para ele. Ele pegou isso e levou para um professor lá do seminário. O professor não deu a mínima. Não vem com essas ideias aí de seitas, não, porque eu não... Pode até ser, mas analisa. Se você é um cara bom de interpretação, então você vai pegar. É o que Paulo fala. Olha, Paulo fala lá em 1 Timóteo 3, pastor tem que ser apto para ensinar. Tem que estar apto para ensinar. Se não é apto para ensinar, não é apto para ser pastor. É isso. Se alguém chegar lá com pode ser a maior heresia, é um momento mais importante, uma coisa que o pastor tinha que ficar muito feliz. Obrigado, minha ovelha, por você estar trazendo essa dúvida para mim e eu vou esclarecer para você. É um momento que o pastor tinha que ter um êxtase de alegria, de poder desvendar as dúvidas do seu rebanho. Mas não, eles simplesmente viram as costas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nem sabe.
tem medo de ser convencido, tem medo de ser transformado, de ser mostrado que aquilo que ele está ensinando é errado. Medo. Como que a pessoa vai chegar e falar, irmãos, eu cria que a igreja vai ser arrebatada, eu cria que a igreja ia ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas agora eu descobri que é depois. Passa uma borracha aí nas minhas mensagens antigas. Quantos que você vai ver que tem essa coragem, Felipe? Então, a pessoa, em vez de ficar assim feliz de ver que sua ovelha trouxe para ela uma dúvida, e como Paulo falou, o pastor tem que ser apto para ensinar, sabe? Para poder mostrar, mesmo que seja uma heresia, principalmente sendo, é ele que tem que poder desvendar. Hebreus fala assim que os líderes, os pastores, darão conta das almas. Eles darão conta das almas. Entendeu? Mesmo que eu chegasse lá e mostrasse lá, olha, a mulher não pode ser pastora, como eu levei lá o estudo, tudo direitinho. As pessoas não deram a mínima. Aí eles poderiam falar assim, ó, mas e ele vai ficar pensando errado? Não, ele tinha que chegar e falar assim, eu vou te mostrar nas escrituras que a mulher pode sim ser pastora. É isso que tinha que ser feito. Mas sabe por que não fez? Porque não tem argumento para isso. Os textos que mostram que a mulher não pode ser pastora são muito claros e contundentes. Quem não aceita é porque não aceita a Bíblia. E assim nós estamos vivendo essa geração, não quer saber. Mesmo sabendo que aquilo que eu passei é verdade, que eu mostrei na Bíblia que isso não pode, mas aquilo ali para eles não interessa. Não interessa. Eu sei que não pode, mas o que tem a mulher pregar? O que tem ela ser chamada de pastora? É só um título. Eu ouvi isso de um pastor, Felipe, não é esse da minha igreja, de uma outra. Ele falou assim, é só um título. Eu falei assim, nem você dá valor ao ministério pastoral. Quando você fala que é só um título, para você não é nada ser pastor. É muito mais que um título. Sabe, lá em Atos 28, lá Lucas escreve lá que Paulo falando para a igreja de Éfeso, Paulo falando que Deus tinha colocado os pastores acima do rebanho, sob o rebanho. Não é só um título. É o que Paulo falou, aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. Nem os próprios, eles dão valor, exaltam essa honra. Sabe? O escritor de Hebreus, ele escreve assim, como é que ele fala assim, ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são chamados por Deus. É uma honra. É um privilégio, é uma maravilha você ser chamado por Deus. Apocalipse chama de o anjo da igreja. E aí eles falam assim, não é só um título. Não é só um título. O pastor, ele tem autoridade sobre o rebanho. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, deixa. O que tem? Ela prega melhor do que os homens. Se não for as mulheres, os homens não vão fazer. Então, depois, se você quiser, nós podemos fazer um estudo sobre isso, assim, para poder mostrar por que a mulher não pode ser pastora. E assim, e aí as pessoas veem que está errado, mas lavam as mãos. Deixam irmãos, muitas vezes, membros da igreja morrerem achando que deve, se submeter à autoridade de uma mulher dentro da igreja, homens. As pessoas, às vezes, eu vi pessoas, às vezes, morrendo, e eu fiquei refletindo, eu falei, poxa, esse irmão morreu achando que deveria se submeter à autoridade de uma mulher. É machismo? Não é. Isso é questão de ministério. É questão de chamado. Cada um, sabe, Deus coloca no corpo cada um do jeito que ele quer.
Se a mulher não é autoridade dentro da casa dela, com o marido dela, como que ela pode ser autoridade dentro da igreja de outros homens? E Paulo fala isso, né? Cada um fica na posição do seu chamado, na vocação do seu chamado. Exatamente. 1 É isso Coríntios mesmo. 7:10. 7, isso. Exatamente. Então, assim, nós estamos falando isso para mostrar como que, às vezes, nós estamos aí, muitos pastores e às vezes estão colocando, estão assim, ungindo, assim, consagrando mulheres igual tá, sabe? E sabe, sem estudar direito. É aquilo que eu falei no primeiro estudo nosso lá, eu tinha te falado. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, aonde está escrito que a mulher não pode ser pastora? Aí eu pergunto, aonde está escrito que ela pode? É simples, mostra. Só tem 2 versículos que eles mostram, depois se um dia nós formos falar, eu vou Como eu posso analisar saber se não tem quem me ensine, né? Vamos aí a frase do eunuco? Exato. Tem um versículo que fala lá em Gálatas, não parece? Eu não sei se é Gálatas ou Efésios, agora me confundi aqui. Quando fala assim, em Cristo, nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, sabe? Nem escravo, nem livre, todos somos um em Cristo Jesus. Usa esse texto para dizer que a mulher pode. Pelo amor de Deus. Aonde está dizendo aí? Mas isso é para outro estudo. Mas assim, infelizmente, para chegar ao fim aqui, Felipe, infelizmente, essa geração, ela mesmo sabendo a verdade, ela não quer saber de mudança. Ela não toma posse da verdade. Ela não toma posse da verdade. Tomar posse da verdade é abrir mão de tudo o que eu acho. É passar por cima dos meus achismos, é passar por cima do meu orgulho, da minha vaidade, sabe? E cumpri-la acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Jesus fala assim, olha, aquele que perder sua vida por amor de mim e do evangelho, esse vai receber salvação. Aquele que perder sua vida por amor de mim e por amor ao evangelho, esse vai receber salvação. Será que os líderes, os pastores têm essa capacidade de perder sua vida por amor ao evangelho? De passar por cima de toda a sua vaidade, de todos os seus títulos? Infelizmente, tem muitos que não, né? Para terminar da minha parte, Felipe, nós estamos vivendo assim, no primeiro, aquele texto lá, primeiro que nós demos lá no começo, primeiro. Eu li quando Jesus fala assim, a quem compararei essa geração? Eu vou comparar essa geração a meninos, né, que tocam flauta na praça e outros cantam lamentações. E aquela geração de Jesus lá nem aceitava um nem outro. O que Jesus estava querendo dizer olha só, meninos tocavam música alegre e vocês não dançaram. Tocou música triste e vocês não choraram. E a nossa geração que nós estamos vivendo é isso, Felipe. O que Jesus quis dizer é que Deus enviou pessoas de todo jeito para levar a mensagem do evangelho para as pessoas e as pessoas se tornaram indiferentes com a mensagem na época de Jesus. E nós estamos vivendo essa geração também. Deus está enviando pessoas para falar a verdade. E as pessoas não querem saber, são indiferentes. Indiferentes. Desde que, se eu trouxer uma mensagem que agrada, sabe? Olha, seu marido gritou com você, abandona ele. Aí a pessoa vai fazer o quê? Aí vai aceitar. Olha, que ótimo. Mas se eu trouxer uma mensagem e falar assim, olha, se teu marido gritou contigo, ora por ele. Ganha ele sem palavras. Como Pedro disse, aí essa mensagem não serve. Aí as pessoas lavam as mãos porque não querem saber da verdade, né?
Eu gosto muito daquela passagem de Paulo em Filipenses. Eu acho que é Filipenses 1:16. Ele diz: sabendo que eu fui posto aqui para a defesa do evangelho. E o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas lavando as mãos da defesa do evangelho. Muito se usa a frase hoje: a salvação ela é individual, eu não tenho que me intrometer que fulano está no erro, que fulano está em pecado. Eu não sou juiz, eu não vou me pôr em posição de julgador, né? Não julgueis para não serem julgados. A gente vê muito uma galera de hoje em dia que não preocupa com o erro do irmão. E quando nós nos colocamos no lugar de defesa do evangelho, pelo contrário, nós nos preocupamos sim com a salvação do irmão, com a queda de um irmão, porque nós queremos que ele se recupere, que ele se levante. E defender o evangelho também é você ajudar um irmão que caiu a se levantar. E não você tapar os olhos e fingir que nada está acontecendo. É você ir lá, você dizer que está errado e você o ajudar a corrigir aquele erro. Mas nós, hoje em dia, infelizmente, estamos vivendo, além de ser uma geração Pôncio Pilatos, uma geração egoísta, cheia de si. Certa vez, Lutero disse uma frase que nós, os seres humanos, somos como uma mula, ou montada por Deus ou por Satanás. E essa geração nossa tem permitido que Satanás tome conta das suas mentes e coloque cheio de heresias e mais heresias. Cada dia que passa, a gente se depara com uma nova história, uma nova teologia, e as pessoas estão assim, elas não estão querendo e confrontar essa heresia. Ela está basicamente assim: eu gosto de beber, então aquela igreja ali pode beber, então eu vou para aquela igreja. Então as pessoas elas estão se amoldando de acordo com o mundo, elas não estão confrontando, mas onde diz que pode, onde está aqui essa verdade? Eu vou me submeter a algo desse tipo, eu vou me submeter a... Não, mas pastor fulano é famoso, pastor fulano é homem de Deus, e pastor fulano faz isso. Então também posso fazer. Me dá liberdade, porque esse pastor fulano, que é homem de Deus, está fazendo, eu também posso fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, tomar cuidado com esse tipo de pessoas que usam da liberdade. Paulo fala isso, pessoas que usam da liberdade, não acho que não é Paulo, eu acho que é Pedro, usam da vossa liberdade, não useis da vossa liberdade para encobrir os desejos da sua carne, as paixões da carne. Cobertura de malícia, né? Isso mesmo, exato. A gente precisa correr, fugir desse tipo de coisa e nos colocarmos como defensores do evangelho. É isso mesmo. E sobre isso aí que você está falando, que muitas vezes as pessoas fazem isso mesmo. Eles pegam e querem te silenciar dizendo isso: olha, deixa ele. Mas é aquilo que você falou, além de você ajudar um irmão que está caindo, você ajuda outros a não caírem. Porque se todo mundo se cala, um irmãozinho que está lá acha que pode. Digamos que uma pessoa influente dentro de uma igreja, ele toma uma atitude lá e ninguém faz nada, não fala nada. Ele faz uma coisa terrível. Ninguém fala nada. Os que estão lá começando agora, Felipe, eles vão olhar e falar assim: não, então pode fazer isso. Eu posso fazer porque ele fez, ninguém falou nada, então eu posso também. E às vezes a gente vai e leva um irmão a pecar. Você lembra quando Jesus estava falando para os escribas e fariseus, em Mateus 23, ele fala assim: olha, vocês percorrem os céus e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, para converter alguém. E depois que vocês convertem alguém, vocês os torna 2 vezes mais merecedores do inferno do que vós. É isso que está acontecendo muitas vezes. Muitas vezes levam para a igreja, a gente luta para converter alguém, para levar para a igreja. Quando a gente leva para a igreja, as atitudes são tão ruins que as pessoas se tornam até piores do que estavam. E aí as pessoas começam a fazer coisas que não deveriam, e o que Jesus fala: vocês os torna 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês. Então, Você assim, às vezes...
Você falou aí daquela parte que quando nós ajudamos o irmão a cair, não só quem caiu, mas os que estão também em volta. Eu lembrei da passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, e Paulo disse assim: quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Então, é exatamente isso. Além de você ajudar um, você acaba ajudando todos. É uma edificação mútua, né? E se eu falasse para você que esse texto que você leu aí, Paulo está falando de pastores, você vai Ele está orientando que assustar. Timóteo, que é um pequeno pastor, né? Não, ele está falando para Timóteo, se um presbítero, que é um pastor, se ele cair, repreende na presença de todos. Aquela instrução de Paulo ali é para Timóteo chamar a atenção de pastores, nem é de membros. Paulo está falando, se um presbítero caiu, repreende na presença de todos, para que os outros tenham temor. Porque aí, o que acontece? Agora, eu não sei, depois eu tenho que ver direitinho, se Paulo está falando de todos os outros pastores ou de toda a igreja. Isso aí eu não sei. Eu tenho que olhar direitinho, examinar direitinho. Mas quando Paulo fala, repreende na presença de todos para que os outros tenham temor, é por causa disso. Se um pastor foi repreendido na presença de todos, imagina um membro comum. É isso que Paulo está falando ali de pastores. Então, imagine um membro comum, né? Então, assim, realmente é isso. É para a edificação de todos. E quando a gente está falando aí de uma pessoa, a gente preocupar com o irmãozinho, por causa disso, tem que chamar atenção. E outra coisa que a gente poderia estudar também, Felipe, você falou aí, uma coisa muito importante, eu fiz um estudo aqui para estudar com a minha filha, sobre a importância de quando que um pecado de um irmão me afeta. Por que o pecado de uma pessoa me afeta? E em até que ponto o pecado do outro me afeta espiritualmente até. Isso é importante, Felipe. Eu tenho esse estudo ali que eu fiz, que a gente poderia trazer a importância. Você lembra? Só para você ter uma ideia, você lembra de Acã, quando Acã pecou? Sim. Lá quando o povo saiu do deserto, estava entrando em Canaã. Uhum. Lá quando caiu as muralhas de Jericó, Deus falou ao povo de Israel, não pega capa babilônica, não pega nada, não pega tal. E Acã pegou e levou. Só para uma prévia. O que Deus falou para Josué? Deus falou que Acã pecou? Não, Deus falou Israel pecou. Por causa de pecado de Acã, todo Israel estava em pecado. Todo Israel estava em maldição. Tanto que eles foram lutar contra Ai, que era uma cidade fraca, pequena. Aí os espias falaram, a cidade é pequena, pode levar poucos soldados. Foram, tomaram um couro, voltaram chorando, Josué chega chorando diante de Deus. Por que nós perdemos? E Deus fala, porque há maldição no meio de Israel. Há anátema do meio de Israel. E aí Deus falando, tira a maldição do meio de Israel. E Deus falando toda hora, Israel pecou, Israel pecou. Então, aí fala assim, Antigo Testamento. Eu tenho texto também no Novo Testamento que pode nos mostrar isso também. Que o pecado de um irmão, uma maldição que um irmão traz, né, para a igreja, eu tenho por mim, isso é eu. Quando eu vejo pessoas que eu sei que estão em pecado lá no altar, seja instrumentista, seja, né, pregador, seja alguma coisa, eu não participo da ceia. Porque aquilo que é consagrado, Paulo fala em 1 Coríntios 10, aquilo que é consagrado no altar, todos participam do mesmo pão. Então, se tiver pecado lá na frente, afeta todos da igreja. E eu não participo. E já chamar o pessoal aí para né, deixar seu comentário aí, fale um pouco aí, o que vocês acham.
deixem perguntas, né? Se inscreva. Às vezes a gente não falou nada, né, Felipe? Se inscreva, dê um joinha aí no canal do Felipe. E convidando já para os próximos, né, Felipe? A gente possa ter o prazer de ter as pessoas aí acompanhando também. E é isso, né? Eu agradeço muito a você, a todos os ouvintes seus aí, tá? Vamos encerrar, vamos orar. Amém. Meus queridos, nós Agradecer ao iremos Senhor. encerrar. Nós iremos encerrar nesse momento com oração. E não vai parar por aqui, nós entraremos novamente com outros assuntos. Deixe nos comentários sugestões que vocês queiram de assuntos que possam ser comentados, que Eduardo possa vir aqui no canal e comentar e falar mais sobre isso. E que Deus abençoe todos vocês, que nós cada vez mais possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos orar? Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse período que nós estivemos aqui, estudando Jesus. Um pouco da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus querido, porque o Senhor tem revelado todos os teus mistérios aos pequeninos, sim, aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes as pessoas não dão muita importância, mas a tua palavra, Senhor Deus, ela não está presa a pessoas. Ela, Senhor Deus, está livre para aqueles que querem aprender a crescer na graça e no conhecimento. Amém, abençoe Jesus. A todos aqueles que estarão, meu Deus, acompanhando esse estudo, que o Senhor possa colocar no coração de cada um, Deus, desejo de crescer, de buscar e continuar buscando o Senhor. Obrigado pela vida do Felipe, de todos os seus ouvintes, de todos os seus acompanhantes aí do canal. Abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.